E aí, galera? Tudo beleza? Papo de motor na área. E hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante. Sabe aquela máxima de que o lixo de um é o tesouro de outro? Pois é, no mundo dos carros antigos, isso é levado a um nível completamente diferente. Você já pensou que aquela peça enferrujada jogada no quintal pode valer mais que o seu carro atual? Parece loucura, né? Mas hoje eu vou te provar que isso é mais real do que você imagina. No mundo automotivo, existem peças raríssimas que hoje valem uma verdadeira fortuna. São componentes que, com o passar dos anos, se tornaram verdadeiras relíquias, disputadas à tapa por colecionadores e restauradores. E o mais louco, muitas delas estão esquecidas em galpões, oficinas antigas e até no quintal da sua avó. Então, já vai preparando o coração e a curiosidade, porque a gente vai desenterrar alguns desses tesouros perdidos. Quem sabe depois desse vídeo, você não descobre que tem uma pequena fortuna escondida debaixo daquele monte de tranqueira que ela insiste em guardar? Bora comigo nessa caça ao tesouro automotivo, porque tem muita coisa incrível pra gente descobrir. Para começar nossa jornada, vamos falar de um ícone brasileiro, o Volkswagen SP2. Esse carro, com seu design arrojado e esportivo, marcou uma época e até hoje faz o coração de muito marmanjo bater mais forte. E como todo carro icônico, alguns de seus componentes originais se tornaram verdadeiras joias raras. E quando a gente fala do SP2, uma peça em particular se destaca: o seu carburador original. Para os puristas e restauradores, esse carburador é como o santo graal. Encontrar um em bom estado, ou mesmo um que precise de uma boa restauração, já é uma vitória. Um carburador original do Volkswagen SP2, em bom estado de conservação ou devidamente restaurado, pode facilmente atingir a marca de R$5.000. Hoje, quem guardou ou quem encontra um desses carburadores originais tem um pequeno tesouro nas mãos. Então, se você conhece alguém que tem um SP2 encostado, ou se você mesmo tem um projeto de restauração, fica a dica: o carburador é uma peça-chave. Agora vamos sair um pouco da mecânica pesada e falar de detalhes que, à primeira vista, podem parecer meros enfeites, mas que carregam um valor histórico e monetário surpreendente. Estou falando dos emblemas e insígnias antigas. Sabe aqueles logotipos cromados, aquelas plaquinhas com o nome do modelo, aqueles pequenos brasões que adornavam os carros de antigamente? Pois é, eles são muito mais do que simples decorações. Achou um emblema da Chevrolet dos anos 50, todo trabalhado com aquele design clássico da época? Ou quem sabe uma insígnia da Ford F1? Não joga fora! Isso pode ser um pequeno tesouro que você nem imagina. Para quem está restaurando um carro antigo e busca a perfeição nos detalhes, encontrar um emblema original em bom estado é como achar uma agulha no palheiro. E é aí que entra o valor, a raridade e a demanda fazem o preço subir, e muito. Um emblema original, sem amassados, com o cromo brilhando e os pinos de fixação intactos, pode valer centenas, às vezes milhares de reais. Restaurar um carro não é só sobre mecânica e pintura, é sobre resgatar a identidade e a alma do veículo. Existem verdadeiros caçadores de emblemas por aí, gente que frequenta ferros velhos, feiras de antiguidade e garimpa na internet atrás dessas relíquias. Um emblema V8 de um muscle car americano dos anos 60, por exemplo, pode ser extremamente cobiçado. Então, da próxima vez que você estiver fuçando em caixas de ferramentas antigas ou no porão da casa da vovó, fique de olho. Aquele pedacinho de metal aparentemente insignificante pode ser a cereja do bolo na restauração de um clássico. Seguindo nossa caça aos tesouros automotivos, vamos entrar na cabine dos clássicos e falar de dois itens que, além de funcionais, são verdadeiros ícones de estilo e podem valer uma pequena fortuna: os rádios e volantes vintage.
Vamos começar pelos rádios. Hoje em dia, a gente tem centrais multimídia super tecnológicas, mas houve um tempo em que ter um rádio no carro já era um luxo. E os rádios originais de carros icônicos, como um Chevrolet Impala 1964 ou um Ford Galaxy 500, são peças extremamente cobiçadas por restauradores que buscam a autenticidade máxima. Encontrar um desses rádios originais, funcionando então, é uma raridade. E o preço? Um rádio original desses modelos pode valer mais de R$10.000. Mas o valor aqui não está na funcionalidade moderna, e sim na história, na raridade e na capacidade de transportar o motorista de volta para uma época. E o que dizer dos volantes? Ah, os volantes antigos. Eles tinham personalidade. Hoje, os volantes são mais focados na ergonomia e nos airbags, mas antigamente, o design falava mais alto. E esses volantes vintage, especialmente os de carros esportivos ou de luxo, são muito valorizados. Um volante original de um carro clássico raro, em bom estado, pode facilmente passar dos R$5.000, R$10.000. Então, se encontrar um volante antigo dando sopa, investigue. Pode ser mais valioso do que parece. Agora vamos falar de um carro que é paixão nacional. Um verdadeiro ícone da indústria automobilística brasileira, o Chevrolet Opala. E dentro da linha Opala, uma versão se destacava pelo luxo e conforto, o Diplomata. Entre essas peças, uma em particular é objeto de desejo intenso por parte dos restauradores e entusiastas do Opala, o banco traseiro do Opala Diplomata. Pode parecer estranho, né? Por que especificamente o banco traseiro? Bem, o Diplomata era conhecido pelo seu acabamento primoroso e pelo conforto, e o banco traseiro, especialmente nas versões mais completas, era um verdadeiro sofá sobre rodas. Encontrar um conjunto original do banco traseiro do Opala Diplomata, em bom estado de conservação, com o tecido ou couro original, as costuras intactas e a estrutura perfeita, é uma tarefa hercúlea. Os restauradores buscam a perfeição, querem que o carro fique exatamente como saiu da concessionária. E o interior é uma parte crucial dessa autenticidade. Um jogo completo do banco traseiro do Opala Diplomata, original e em bom estado, pode valer até R$12.000. Muitos Opalas Diplomata foram usados até o limite, rodaram muito, e os interiores sofreram com o uso intenso. Então, se você tem um Opala Diplomata encostado, ou conhece alguém que tenha, dê uma atenção especial ao banco traseiro. Se ele estiver original e bem conservado, você tem uma pequena fortuna ali. Para fechar nossa lista de tesouros escondidos, vamos falar de um item que não só sustenta o carro, mas também define muito do seu estilo. Em alguns casos, vale mais do que ouro às rodas. E não estou falando de qualquer roda, mas daquelas rodas de magnésio antigas, ou modelos icônicos que se tornaram verdadeiras lendas no mundo automotivo. Quando a gente pensa em rodas lendárias, alguns nomes vêm à mente imediatamente. As rodas Fuchs da Porsche, por exemplo, com seu design inconfundível de trevo de 5 folhas, elas são a assinatura visual de muitos modelos clássicos da marca alemã, como o 911. Encontrar um jogo original de rodas Fuchs hoje em dia, em bom estado, sem trincas ou empenamentos graves, é uma tarefa para detetives automotivos. E o preço? Pode preparar o bolso, porque um jogo pode custar dezenas de milhares de reais. Outro exemplo são as famosas rodas BBS douradas de época, especialmente aquelas com a tala larga e o design de colmeia ou raiado. Um jogo original de BBS RS, por exemplo, pode valer uma pequena fortuna. O uso de magnésio em rodas antigas, principalmente nas de competição, era visando a redução de peso. Por isso, encontrar rodas de magnésio antigas em bom estado é ainda mais difícil e, consequentemente, mais valioso. Essas rodas não são apenas componentes funcionais. São peças de design, engenharia e, muitas vezes, de história esportiva. Então, antes de descartar aquele jogo de rodas velhas que está ocupando espaço, dê uma boa pesquisada.
você pode estar sentado sobre o equivalente a uma joia automotiva. E aí, curtiu essa viagem pelo mundo das peças de carro que valem uma fortuna? É impressionante como um item que para muitos não passa de sucata, para outros é um verdadeiro tesouro, né? Desde um simples carburador até um jogo de rodas sofisticado, o universo da restauração automotiva é cheio de surpresas e histórias incríveis. E o mais legal é que muitas dessas relíquias ainda estão por aí, esperando para serem descobertas. Agora me conta, qual foi a peça mais doida que você já achou jogada por aí? Ou qual dessas que eu mostrei te deixou mais de queixo caído com o valor? Deixa nos comentários, porque eu adoro saber essas histórias e trocar uma ideia com vocês. E se você curtiu o vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like caprichado para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e compartilha com aquele amigo que vive desmontando carro velho, achando que não vale nada. Vai que ele tem uma mina de ouro na garagem e nem sabe. E lembra, depois desse vídeo, dá uma olhada com mais carinho no quintal da vovó, no galpão do tio, naquela oficina antiga da sua cidade. A próxima grande descoberta pode estar mais perto do que você imagina. Vai que ela está sentada num banco de Opala diplomata e nem sabe, ou usando uma roda Fuchs como vaso de planta. Nunca se sabe. Obrigado pela companhia, pessoal, e até a próxima caça ao tesouro. Valeu!